Vamos lá, artigo 215 da Constituição Federal, vamos falar da cultura. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Vamos ler o parágrafo primeiro? O Estado protegerá as manifestações das culturas populares indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo civilizatório. No caput, nós temos aqui que o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Todos podem exercer a cultura, a sua cultura. Se você tem uma fonte de cultura, se você tem uma origem e nessa origem está ali difundida uma manifestação cultural, a sua família, a sua região, você tem amplo direito de manifestar, seja com gado, seja qualquer outra, seja as festas de juninas, não importa, a Constituição garantirá a todos. Cultura é tudo aquilo que o homem faz, tudo aquilo que é feito pela mão humana, não só no presente, mas tudo aquilo que ele carrega no seu bojo, no seu histórico, e acesso às fontes da cultura nacional. Aqueles bancos de dados de órgãos públicos que contêm dados, que contêm fontes, que contêm estudos, que contêm documentos que preservam a cultura nacional, esse banco de dados deve estar acessível a todos e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Portanto, o Estado pode incentivar, seja dando apoio logístico a essas manifestações, como até mesmo financeiramente, ou ainda fomentar esse desenvolvimento. O parágrafo 1º já caiu em prova, olha, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Nessa parte final aqui, já caiu uma questão mais ou menos assim, é lá num concurso para o sul do Brasil. A Constituição prevê, de certa forma, a proteção a manifestações alemãs no sul do país. E a questão estava correta, porque os alemães participaram do processo civilizatório em determinadas regiões no sul do Brasil. Então está protegido esse tipo de manifestação. Seja qual for, seja indígena, seja afro-brasileira, todas as manifestações são garantidas e protegidas pelo Estado. Isso cai em prova. Cuidado. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. É o caso do Dia de Zumbi, o Dia da Consciência Negra, entre outros. A lei vai dispor essas datas de comemoração e as escolas, geralmente nessas datas, promovem em seus alunos manifestações culturais para que haja valorização dessa cultura. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura de duração plurianual visando ao desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a. Então vamos lá parar por aqui por enquanto. Nesse Plano Nacional de Cultura, nós temos aqui o plano plurianual, de cultura, ela de duração plurianual, e foi aprovado no ano de 2010 pelo presidente da República o plano plurianual de cultura. É a lei 12.343 de 2010. Se você quiser fazer uma pesquisa, lei 12.343 de 2010, que aprovou o Plano Nacional de Cultura, e ele tem a duração de 10 anos. 10 anos. E lá nessa lei vem sendo trazidos os princípios aí da cultura, a liberdade de expressão e criação, diversidade cultural, respeito aos direitos humanos, direito de todos à arte e cultura, direito à informação, direito à memória e às tradições. Mas nós vamos ficar aqui no texto constitucional. Basta você saber que já existe desde 2010 esse plano plurianual da cultura, Plano Nacional de Cultura plurianual, que visa o quê? O desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público que conduzem a quê? Primeiro, defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro. Nesse plano está definido
normas que venham a defender o patrimônio cultural brasileiro. Imagine as obras que devem ser preservadas. Imagine as obras de Aleijadinho que estão expostas em locais públicos. Devem ser protegidas. Por isso, nesse plano está bem definidas as metas do estado, de cada estado, para proteger, por exemplo, a criação de guardas municipais que vai defender esse patrimônio. 2. Produção, promoção e difusão de bens culturais. O incentivo à produção, o incentivo à difusão, à divulgação desses bens culturais. 3. Formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas dimensões. Nesse 3, nós temos aí a previsão do Sistema Nacional de Cultura, que será formador aí de pessoal qualificado para administrar a cultura em todas essas suas dimensões. No 4 é a democratização do acesso aos bens de cultura. Nesse 4 nós temos que esses bens de cultura, eles não podem estar limitados a determinadas classes, a elite, por exemplo. Não, é democratização. O Estado deve promover o acesso a bens de cultura. No caso de teatro, por exemplo, deve o Estado promover acesso, inclusive em Belo Horizonte, nas capitais ocorre muito a divulgação, semanas de arte, semanas de teatro, em que o Estado promove de maneira gratuita esse acesso. Isso é democratização ao acesso de bens de cultura. O 5, valorização da diversidade étnica e regional. Isso ocorre muito em escolas, principalmente nas escolas. Ocorre a semana do regionalismo e se promove ali semana de geografia. Eu já fiz uma semana de geografia na escola em que foi feita isso, a valorização da diversidade regional. Cada turma, cada sala de aula fica encarregado em promover ali, apresentar as diferenças étnicas regionais de cada região. Continuando, artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui, primeira coisa, aqui no 216, aquilo que cai em prova: bens materiais, esculturas, quadros, Aleijadinho. Nós temos as obras de Portinari, que não nasceu no Brasil, mas em grande parte das suas obras foram feitas no Brasil. Então todos estes fazem parte dos bens materiais, da natureza, bens de natureza material, devem ser protegidos. Mas não só, também os imateriais. Por exemplo, aqui no exemplo de imateriais, nós temos aqui a língua, a memória, ainda além dessas celebrações, festas, danças, lendas. Olha, vejam, as lendas são ensinadas até ali no primário. Tudo isso faz parte do patrimônio, do bem imaterial e é dever do Estado preservar. Ainda, portadores de referência à identidade, a ação, a memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas. Todas elas, ao longo do tempo, fazem parte da cultura e devem ser preservadas. Continuando, obras, objetos, documentos, edificações, demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais. Observe aqui que, por exemplo, Palácio das Artes, locais destinados às manifestações artístico-culturais, seja musicais também, devem ser preservados. O Estado tem o desejo, tem o dever de proteger, de guardar esses lugares, porque fazem parte da cultura nacional. 5. Conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Esses conjuntos urbanos, nós temos aqui o Centro Histórico de Ouro Preto, Centro Histórico de Mariana, Cidade de Tiradentes, Sabará, entre outros conjuntos urbanos, sítio de valor histórico, ainda paisagístico, artístico,
arqueológico, lugares onde foram encontrados fósseis, paleontológico, ecológico ainda, locais de preservação ecológica, floresta amazônica, a área Pantanal, e ainda científico. Todos eles devem ser protegidos. O parágrafo 1º vem dizer que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registro, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. Olha, aqui já é mais uma questão, pode haver várias questões de concurso aqui, toma cuidado. Olha, o poder público é o responsável, e ele vai ter o apoio da comunidade. Para quê? A promoção e proteção do patrimônio cultural brasileiro, por meio de quê? Inventários. Olha, primeiro aspecto, inventários. Estes inventários, eles vão nomear, vão citar, vai ser um registro mais amplo desse bem a ser protegido, vai subsidiar o conhecimento desses bens, vai instrumentalizar as ações para a atuação do poder público, vai diagnosticar tudo o que está em torno deste bem a ser protegido. Aí estará o inventário. O registro já é mais aquilo que nós conhecemos, vai simplesmente demarcar. Tal está registrado ali no órgão, banco de dados do órgão público ali. A vigilância, ela será feita pelo poder público, nas suas guardas municipais, outros tipos de segurança promovida pelo Estado, ou ainda também pela sociedade. A sociedade vai vigiar, como? Vai denunciar, vai acionar os meios de a segurança quando ela perceber que está sendo violado um desse bem. E ainda ela pode promover ainda a ação civil pública para quando um bem, um patrimônio cultural for violado ou tiver uma ameaça de violação. O tombamento é um ato de reconhecimento do valor cultural de um bem que o transforma em patrimônio oficial, institui um regime especial de propriedade, levando em conta a função social. Então, isso é o tombamento. Um bem que é seu, por exemplo, ele vai ter um caráter especial. Você não terá todo o direito amplo, por exemplo, de reforma. Então, o Estado vai ser um patrimônio oficial. O Estado vai subsidiar, vai manter e vai monitorar as ações, por exemplo, de restauração. Por exemplo, um prédio tombado, ele não poderá ser, em nenhuma hipótese alguma, ser destruído, demolido ou mutilado sem prévia autorização do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, nem ainda ser reparado ou pintado, sob pena de 50% do dano causado. Isso está no Decreto-Lei 2537. Então, isso é o tombamento, pessoal. Ainda existe a desapropriação, que neste caso aqui vai mudar o dono. A desapropriação é diferente do tombamento. Você, por exemplo, nas casas históricas de Ouro Preto, uma casa tombada, o morador vai continuar morando lá, só que ele não tem mais a liberdade de modificar. Enquanto desapropriação não, você não será mais dono, você vai receber uma prévia indenização em dinheiro, salvo nos casos previstos em lei. E de outras formas de acautelamento e preservação. Tranquilo? Vamos prosseguir. Parágrafo 2º. Cabe à administração pública, na forma da lei, gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta quando dela necessita. Então, a administração pública, na forma da lei. Essa lei é a Lei 12.527, a Lei de Acesso à Informação, que nós temos aí vários vídeos aí explicando toda a Lei de Acesso à Informação. A administração pública, então, deve gerir a documentação destes entes que foram tombados, destes bens que foram tombados, desses bens que foram desapropriados para fins de proteção cultural. Parágrafo 3º. A lei estabelecerá incentivos para a produção, conhecimento de bens e valores culturais, o fomento para a cultura. Isso está previsto pela Constituição, desde lá do início da Constituição até o final. Parágrafo 4º.
Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Existem leis, até mesmo a Lei 12.343, que nós falamos no início desse vídeo, que vem proteger e prevê punições para aqueles que danificarem bens tombados, bens culturais. Só para encerrar esse parágrafo 4º, nós temos ainda a Lei 9605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, que tem ali aspectos relacionados a punições para aqueles que violarem o patrimônio cultural. Pessoal, continuando, parágrafo 5º. Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores das reminiscências históricas dos antigos quilombos. Tudo aquilo em forma de documento relacionado à história dos antigos quilombos, não só o de Palmares, mas todos os outros da história do Brasil, é patrimônio cultural, está tombado, pertencem hoje à União, pertence ao acervo histórico brasileiro, pertence à cultura brasileira. Portanto, o município que contém ali um banco de dados, registro referentes a quilombos, eles não podem manipular aquela documentação de qualquer forma, está protegido pelo IPHAN. Então, portanto, guarde isso para a prova. Documentos relacionados aos antigos quilombos, hoje é patrimônio cultural. Sexto, é facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para o financiamento de programas e projetos culturais, vedada a aplicação desse recurso no pagamento de despesas com pessoal em encargos sociais, serviço da dívida, qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Eu falei a respeito da educação, sobre esse mesmo assunto. Agora, lembrando aqui, olha, é facultado, os estados podem, vai cair na prova perguntando que é obrigatório. Não é. É facultado os estados e o Distrito Federal. Municípios não. Eu sempre falo que estado e o Distrito Federal tem uma característica muito similar aos estados membros, por isso que são 26 estados membros mais o Distrito Federal. Ele pode vincular ao Fundo Estadual de Fomento até 0,5% de sua receita tributária líquida. Eu já falei o que é receita tributária líquida. São os tributos arrecadados pelo Estado, deduzidos aqueles que são vinculados a determinados fins, como, por exemplo, educação, saúde. Então, fora aqueles que são vinculados, então sobra a receita tributária líquida. Essa receita tributária líquida, então, até 0,5% para financiamento de programas e projetos culturais. Esse 0,5% não pode ser utilizado em despesas com pessoal em encargos sociais. Nós falamos sobre isso nos vídeos passados. Serviço da dívida. Qual dívida? A dívida externa, a dívida dos estados, dívida do Distrito Federal. E 3. Qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Portanto, se vai aquele 0,5%, ele será utilizado somente em ações e fins destinados ao patrimônio histórico e cultural. Qualquer outra despesa corrente não vinculada a este fim não pode ser usado. Se cair em prova assim, uma despesa corrente que seja vinculada ao programa de patrimônio histórico e cultural, pode ser utilizado então o recurso deste 0,5% aqui da receita tributária líquida, poderá ser utilizado sim. Então, não pode ser utilizado qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados. Cuidado que a questão da prova pode estar aqui. Cuidado nesse inciso terceiro. Uma despesa corrente, aquela despesa que existe para manter aquele programa. Por exemplo, um programa de proteção à cultura. Se essa despesa for relacionada à cultura, ela pode então receber o recurso, esse 0,5% aqui da receita tributária líquida. Se a despesa for qualquer outra coisa que não esteja vinculada diretamente,
por exemplo, transporte, entre outros, não poderá ser usado. Não pode ser utilizado para serviço da dívida e não pode ser utilizado também para despesa com pessoal, ainda que o pessoal seja um trabalhador, alguém que trabalhe nessa área cultural. Não pode ser utilizado esse recurso. Esse recurso aqui, que é facultado aos estados e ao Distrito Federal, ele pode vincular a Fundo Estadual de Fomento à Cultura até 0,5% de sua receita tributária líquida para financiamento de programas e projetos culturais, só que não pode ser utilizado para aqueles três que nós vimos. Vamos repetir: não pode ser utilizado com despesas com pessoal em encargos sociais, não pode ser usado como serviço da dívida, nem com qualquer outra despesa corrente que não seja vinculado diretamente aos investimentos de ações apoiados. Aqui, pessoal, nós terminamos esse vídeo. No próximo nós daremos início falando no artigo 216A. Até a próxima.